Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do The Byte. Dessa vez vamos falar sobre Square Enix, que pretende vender menos exclusivos por causa do desempenho dos exclusivos recentes que ela lançou. Então ela pretende fazer mais multiplataformas. Daí vamos falar de PlayStation, que apesar de ter vendido mais hardware do que a Nintendo, lucrou menos do que a Nintendo, o que faz todo sentido, mas a gente vai discutir o assunto e vamos falar também de um fenômeno da Twitch que tá fazendo sucesso até dormindo. Que maravilha, né? Que bom pra ele. Enfim, a gente agradece os que estão acompanhando. Se puderem se inscrever no canal, inscrevam-se que dá uma força grande e bora pro episódio. Bom, galera, é isso. Vamos dar início aqui a mais um episódio do debate falando de Square Enix. A empresa japonesa anunciou que vai mudar a sua estratégia de novos lançamentos devido aí a uma queda recente dos seus lucros. Apesar das vendas digitais da Square Enix terem subido do ano passado para esse 2%, o lucro da companhia como um todo caiu 15%, o que acabou resultando em um prejuízo de 30 milhões de reais. Alguns dos motivos para isso foram, segundo a própria Square Enix, a performance de Final Fantasy XVI e Final Fantasy VII Rebirth, que acabaram ficando aí abaixo das expectativas. Por conta disso, a empresa anunciou um plano de reestruturação que vai buscar uma estratégia mais, digamos, multiplataforma. Essa nova estratégia vai estar mais focada em qualidade do que em quantidade em relação aos jogos futuros que vão ser lançados. Não é à toa, inclusive, que Square Enix cancelou um monte de projetos que não tinham sido anunciados aí, né? Recentemente isso também saiu na mídia. Por conta dessa história, é possível, inclusive, que jogos da franquia Final Fantasy acabem deixando de ser exclusivos de PlayStation. E aí eu já queria começar perguntando para um dos fãs de Final Fantasy residentes aqui do debate, né? O que é que você acha disso, Edu? É uma boa estratégia de Square Enix, tipo, abandonar essas exclusividades com o PlayStation? Faz sentido buscar vender Final Fantasy em outras plataformas, como o Xbox e Nintendo? Então, a Square Enix é uma third party. Então, quando ela lança um exclusivo, pra mim isso precisa estar atrelado a um benefício. Então, a um investimento, de repente, de uma first party, ou não de um investimento necessariamente, mas uma campanha muito forte de marketing atrelada que vai gerar vendas que compensem o que eles deixam de receber de não lançar o game em outras plataformas, né? E daí, foram citados aí Final Fantasy XVI e Final Fantasy VII Rebirth. No caso do Final Fantasy XVI, putz, é um jogo excelente e eu acho que é até uma pena que ele não tenha tido tanto destaque quanto merecia, porque foi o meu jogo favorito de 2023. Final Fantasy é uma franquia muito forte, eu acho que Final Fantasy XVI ele vai conseguir acumular vendas com o passar do tempo. E a minha expectativa é que a exclusividade do Final Fantasy XVI e também do Final Fantasy VII Rebirth e do próprio Final Fantasy VII Remake, que isso tudo esteja ligado a um investimento, a uma grana que PlayStation tenha colocado nesses games. Senão não faz sentido eles serem exclusivos, porque quando você tem exclusividade sendo third party, você está limitando o seu potencial em vendas. E o Final Fantasy VII Rebirth, é natural que ele venda menos que o remake. Muita gente acaba comparando com o remake, mas assim, Final Fantasy VII Remake saiu inicialmente para PlayStation 4 e depois ele apareceu no Play 5 e também no PC. E quando ele saiu para Play 4 estava no fim da vida útil já, e é uma plataforma que já tinha vendido muito, mais do que o PlayStation 5 vendeu. E o Final Fantasy VII Rebirth, então, ele sai no Play 5 apenas, com menos unidades vendidas do que o Play 4. E o Final Fantasy VII Rebirth só vai comprar quem? Quem jogou o 7 Remake e gostou. Então é óbvio que o 7 Rebirth iria vender menos, com um potencial de público menor, tanto pelas vendas de hardware pro qual ele tá saindo, quanto pelas pessoas que experimentaram o anterior, e elas têm que gostar pra comprar a sequência, né? Fora que eu conheço muita gente que tá esperando a trilogia do remake completa sair pra então começar a jogar. Eu conheço bastante gente que tá nessa situação. Eu ia até comentar rapidinho sobre isso que você mencionou e jogar um questionamento pra você também, Edu, da continuidade na sua fala, com relação às expectativas de Square Enix, porque eu fico me perguntando, porque a gente já tem uma certa tradição da Square Enix anunciar que jogos que ela estava esperando muito acabaram performando, né, abaixo dessas expectativas. E aí eu fico me perguntando, será que a empresa não tá, digamos assim, sonhando alto demais com os games que ela divulga? Porque assim, Final Fantasy XVI, eu e você adoramos, o jogo é incrível e tal, mas honestamente falando, por mais que eu ame a franquia Final Fantasy, eu não acredito que Final Fantasy tá no maior hype que já teve
nos últimos tempos, entendeu? Não é à toa que ela vem se aproveitando de remakes, como é o caso de Final Fantasy VII, né? Ou seja, de nostalgia, pra poder vender mais games da franquia. Então, será que a gente não tá vivendo aí... Van Dev também pode entrar nessa discussão. Será que a gente tá vivendo um mar de expectativas acima da média com relação à Square Enix? Só rapidinho, Edu, eu queria inclusive perguntar pra vocês dois, assim, primeiro, por que vocês gostam tanto da franquia? E existe uma forma deles conseguirem um público novo, um público mais jovem, ou ela vai viver baseada em nostalgia, baseada no pessoal que tem isso, né, ao longo do seu histórico gamer, vamos dizer assim. Inclusive, vocês gravaram um episódio falando sobre o novo, e eu sei que vocês engajaram muito e gostam muito, mas por que vocês gostam tanto? E por que vocês veem que não é uma franquia necessariamente que tá, assim, adquirindo novos fãs, assim? Eu conheço pouco, não é uma... Parece uma que passou meio batido por mim, assim, no meu histórico game, sabe? Não é muito minha praia, deixa de lado. Então, não sei se Final Fantasy é considerado nichado, talvez mais hoje do que no passado. E, assim, qual que é o momento? E parece que a Square Enix, né, dependia muito no sucesso financeiro desse jogo, né? Então, hoje em dia, Final Fantasy tá mais nichado, mas eu acho que tá num caminho certo. Porque o Final Fantasy no passado tinha o sistema de combate por turnos, que é algo que nem todo mundo gosta. E o que atrai Final Fantasy pra quem curte é um mix muito bacana de história de alta qualidade, muito envolvente, que você fica jogando o game do início ao fim empolgado com os acontecimentos, mas junto tendo um gameplay que é interessante, tanto no combate quanto em mecânicas de exploração, resolução de enigmas. São games que, no geral, eles se sustentam muito bem, e inclusive até os primeiros, através de relançamentos, no geral, são divertidos de jogar. Eu acho que os do Nintendinho são um pouco crus demais, mas do Super Nintendo em diante eles ficam bem interessantes na minha opinião. E o que a Square Enix já está fazendo e faz corretamente, na minha opinião, para atrair novos públicos, é modernizar o estilo de gameplay. Que foi algo que ela fez um pouco no Final Fantasy XII, que deixa de ter um sistema por turnos, e isso não foi tão bem recebido por todos os fãs da franquia, mas é um game muito bom. Aí no 13 ela volta para um sistema por turnos, e no 15 ela de vez moderniza a franquia com um sistema de combate que é muito mais frenético em tempo real, com mundo aberto pra gente explorar, num game que, na minha opinião, tinha um potencial enorme que não é realizado porque ele não é tão bem desenvolvido, tão bem executado, mas é um bom jogo. E daí, com o 16, com ele a Square Enix acerta em cheio, porque é um game que tem uma história bacana, gráficos muito bons, trilha sonora excelente, e é um game que prende pela história, mas junto oferece um gameplay que tem o potencial de atrair mais jogadores, porque é um sistema de combate que, inclusive, foi liderado pelo antigo diretor de Devil May Cry, que é um combate mais hack and slash, mais focado em ação, que funciona bem. Então acho que ela tá no caminho certo, ela só precisa conseguir fazer um marketing que, ao mesmo tempo, ela atraia os fãs tradicionais da franquia, mas ela chame a atenção do pessoal que nunca deu chance pra franquia de experimentar, porque eu acho que quem experimenta o Final Fantasy XVI e o próprio 7 Remake, 7 Rebirth, que eles têm uma ênfase num combate mais direto ao ponto, que não depende de turno e tal, eu acho que ela tem a chance ali de mostrar a qualidade do seu trabalho. Tanto que o 7 Rebirth é um dos games mais bem avaliados dos últimos anos, é um jogo incrível, e quem der chance pro 7 Rebirth, né, e antes jogar o remake, não vai se arrepender, porque é uma boa maneira de trazer novos fãs. O que me chama a atenção em Final Fantasy tem muito a ver com a minha jornada enquanto gamer, né? E dentro de um momento em que videogame, pra nós, parecia algo muito menos pautado por história, por narrativa, por drama, e muito mais pautado por gameplays rápidos, às vezes um pouco óbvios, sabe? Tipo assim, como um caso de Super Mario. E aí, nesse momento, chega pra mim Chrono Trigger, chega pra mim Final Fantasy, e eu começo a descobrir, enquanto gamer, que games podem ser também sobre histórias maravilhosas, histórias incríveis. E é aí onde a coisa me pega. Ao mesmo tempo que eu digo isso, talvez, esse seja um dos calcanhares de Aquiles de Final Fantasy hoje em dia. E eu senti um pouco isso com 16. Conversando com as pessoas que também estavam jogando o game, eu notei que o tipo de história que Final Fantasy hoje em dia projeta, que é uma história com uma vibe meio medieval, dramática, envolvendo um mundo de fantasia, de intriga e tal, mas também trazendo um pouco daquela, como eu posso dizer, um pouco daquele jeitinho japonês de fazer história, né, que não é tão hollywoodiano, digamos assim, apesar de que o 16 chegou bem mais próximo disso do que os anteriores, não tá encaixando com a player base hoje em dia, como encaixou antigamente. E aí, nesse aspecto, eu acredito que a gente esteja olhando hoje pra Final Fantasy
atendendo a uma parcela do público mais específica do que atendia antigamente, porque o público gamer hoje em dia, ele é mais diverso. Eu não sei até que ponto Final Fantasy tem conseguido trazer esse elemento, esse senso de diversidade nas suas histórias. Isso com relação a enredo. Com relação a gameplay, eu concordo 200%. Pra mim, 16 e o 7 também, remake, foram 2 acertos incríveis. Eu fiquei temoroso, assim, quando eu ouvi que e a gente ia estar tendo mais vibe de Devil May Cry do que de Final Fantasy tradicional, quando saíram as primeiras notícias sobre o gameplay de Final Fantasy XVI, mas eu juro pra vocês que até hoje eu me pego pensando assim, naquele gameplay maravilhoso que Final Fantasy XVI tem, na trilha sonora que encaixa perfeitamente, na luta contra os bosses que são incríveis exatamente pelo gameplay diversificado que trazem. Então, em relação ao gameplay, eu acho que Final Fantasy tá indo num caminho muito bom. Em relação à história, eu acho que a gente tá precisando, talvez, em futuros lançamentos, de uma mudança tão drástica quando foi a mudança do Final Fantasy VI pro Final Fantasy VII. Sabe? Que saiu completamente da vibe medieval clássica, fantasiosa e tudo mais, fantástica, melhor dizendo, e entrou numa pegada mais futurista, mais steampunk, né? Como foi a pegada de Final Fantasy VII. Então eu acho que a gente tá faltando esse tipo de mudança, nesse tipo de narrativa, pra quem sabe trazer um público mais de massa pra dentro dessa propriedade intelectual. E quem sabe é isso que aconteça com Final Fantasy XVII, com 18 e por aí vai. Não, e daí tem a questão também do Final Fantasy XIV, que foi um fracasso e depois foi um sucesso. E eu acho que Final Fantasy XIV ele é bem importante pra Square, não só em termos financeiros, mas também de mostrar como ela tem a capacidade de se renovar e corrigir os próprios erros. Mas aí, voltando em relação à questão de exclusividade e tal. Pensando rápido aqui, assim, eu tava fazendo umas anotações, a gente tem Octopath Traveler, que é um game que sai em primeiro exclusivo pra depois ficar multiplataforma. Triangle Strategy, se bem me lembro, mesma coisa. Por que eles saem como exclusivos, mesmo que sejam temporários? Eu acho que esses jogos que têm um âmbito menor, que a gente sabe que vão vender menos e que tem menos investimento atrelado no desenvolvimento, pra mim faria mais sentido eles saírem de uma vez em múltiplas plataformas. Porque daí, beleza, talvez você não tenha o benefício de uma exclusividade em que você ganha uma grana pro investimento ou um destaque de marketing. Mas, cara, a Square Enix é uma empresa grande, ela se sustenta, ela pode arriscar de fazer o game multiplataforma, perder um pouco de investimento ou marketing, mas virar um trending topic naquele momento em que o jogo é lançado, algo mais forte. A Square Enix cometeu um erro também, na minha opinião, lançar tantos games que tem um aspecto de desenvolvimento um pouco mais contido, que parece que às vezes os jogos concorrem dentre si ou sequer são notados. Por exemplo, Diofield Chronicle é um game que passou batido por mim, porque ele ficou perdido no meio de vários lançamentos. E em relação a relançamentos envolvendo aí no geral remasters, tinha motivo pro Pixel Remaster a princípio sair só para algumas plataformas e depois ser lançado direito como multiplataforma? Eu não vejo motivo para ela lançar o game picado. Lança de uma vez, que nisso o lançamento fica mais bombástico, sabe? O cara que tá jogando no Xbox pode recomendar pro amigo que tem PlayStation, ao invés daquilo passar batido, né? Edu, e sobre o quesito duração de cada jogo? Porque, assim, enquanto você tava falando, eu tava refletindo aqui uma possível problemática que também se coloca nessa situação, e eu acho que o Vandev até pode entrar nessa discussão também, a quantidade de jogos que Square Enix lança um atrás do outro, e que, pra você aproveitar o game na íntegra, você vai gastar aí, no mínimo, mesmo com os títulos mais contidos, como você mesmo mencionou, de 40 a 50 horas. Será que, mesmo olhando mais pro aspecto de qualidade do que pro aspecto de quantidade, não fizesse sentido começar a pensar em colocar todo esse investimento de gameplay, de narrativa, de gráficos que a Square Enix é conhecida por fazer em experiências mais curtas, em experiências mais objetivas, talvez até pra pegar aquele público que gosta da nostalgia de Final Fantasy, mas que hoje em dia não tem mais tempo pra investir, por exemplo, 70, 80 horas, como agora tá sendo discutido a respeito de Final Fantasy VII Rebirth, que todo mundo achava que ia ser até um título menor, né? Achava que os remakes iam ser menores porque eles são meio episódicos, né? Assim, são episódios um atrás do outro, né? O remake, o rebirth. Mas não, cada um é gigantesco. Será que não valia a pena trabalhar com títulos um pouquinho menores? Eu acho que sim. Eu acho que com um jogo bombástico, tipo Final Fantasy, a gente já sabe que vai ser um game de 35 a 45, 50 horas de gameplay pra fazer a campanha principal. Eu acho que faz sentido seguir nessa linha. Mas com os lançamentos menores, o Triangle Strategy não precisava ser tão longo quanto é. Eu não joguei ainda, mas eu já ouvi falar de gente zerando esse game em 40, 45, 50 horas. Octopath Traveler eu sei que é um jogo gigante também. Eu acho que eles podiam ficar mais em linha com outro jogo da Square, o Live Alive.
Eu levei 25 horas pra zerar. 25 horas já é mais fácil de você digerir. 100%. Eles podiam fazer, tipo, lançamentos menores, de menor orçamento e menor tamanho. Eu lembro que a Square faz uns 9, 8 anos lançou I Am Setsuna, que na época chamou a atenção. Putz, é um RPG japonês, simples, lembra os games da era 16 bits, 32 bits. Muita gente deu chance. Ainda mais quando isso tá atrelado a um game que não tem preço cheio, né? Então eu acho que ela devia pensar assim, em experiências mais compactas, que não sejam AAA e que conseguem ativar a base de fãs de RPG, mas de repente, nessas experiências, experimentar com algo que atraia novos fãs. Será que pra você, Vandep, essa proposta de valor seria mais interessante pra entrar nesse mundo dos RPGs de Final Fantasy, assim, experiências mais curtas, mas com a mesma qualidade que os games de Square Enix geralmente trazem? Eu acho que isso é uma boa pergunta, cara. Né, que jogo que eu vou decidir jogar? Às vezes, se você não conhece tanto da história de um jogo, você sente que, não, é Final Fantasy Rebirth, aí tem o 16, aí tem, tipo, não sei, parece que é uma barreira de entrada pra jogar um jogo desses que você fica até meio confuso. Claro, você pode consumir canais que nem o do próprio Edu, assim, que falam bastante do jogo e entender um pouco melhor, mas, cara, é um que eu pessoalmente, né, e eu tô falando de mim, não me vejo jogando, sinto que que não eu falei, uma barreira meio grande, mas, claro, um joguinho mais curto é mais interessante. Só que, no geral, cara, quando eu entro pra jogar, não me importa se o jogo é 50, 60 horas, assim, mas eu tenho que estar realmente muito engajado na temática, né? Se não me engano, eu fiz o Red Dead 2 em 80, foi um negócio assim, sabe? Mas, assim, jogando com calma, fazendo missões secundárias e tal. Então, não especificamente não me chama muita atenção. E eu acho que isso é sintoma também do momento que a gente vai falando aqui, né? Infelizmente, cara, a gente fala muito de games aqui, obviamente, né? E raramente é uma coisa boa, raramente é tipo, olha o sucesso que foi esse jogo. Raramente, olha como a crítica adorou e o público também. Olha como as empresas não estão demitindo pessoas, olha. E eu não entendo por quê, cara. Porque ainda é uma indústria maior que a indústria do cinema e da música junto. Que a gente sempre usou esse argumento, né? Eu me lembro quando eu tava na Zuba, aí eu também entrei no esportes, que é um mundo paralelo. Pra muita gente de fora não sabe, né? Que esportes e games no geral e criação de conteúdo são mundos paralelos. Eu me lembro também tinha uns argumentos assim, tem campeonato na Coreia do Sul que teve 65 mil pessoas, né? Então a gente usava muito desses buzzwords, nessas palavras assim que chamam a atenção. Mas parece que tudo, eu não diria que tá desmoronando, né? Mas o que tá acontecendo? E eu não sei se é fácil identificar, né? Isso volta um pouco que a gente já falou de demissões e tal, que eu sei que não é especificamente a pauta aqui, mas eu vejo muito dinheiro ficando com executivos, a gente falou do próprio Bobby Kotick, saindo com 350 milhões da Activision, e aí o pessoal da Microsoft tendo que despedir todo mundo da Tango e de outros estúdios. Tendo não, optando. Optando, é isso que eu quero dizer. Não sei se, inclusive, depois do que a gente gravou, vocês viram a entrevista da Sarah Bond, né? Que fizeram uma pergunta pra ela que, cara, nunca vi uma resposta tão não resposta na vida, assim. E, de novo, eu sei que a gente saiu um pouco especificamente da Square Enix, mas, não sei, eu queria ouvir boas notícias em relação ao jogo saindo. Mas eu acho que a notícia com Square Enix, ela é mais light, porque ela, por ser uma empresa japonesa também, a filosofia de trabalho é outra, né? Não foi uma notícia, na minha percepção, ao menos, ameaçadora. Foi tipo, opa, a gente precisa retomar o nosso curso, não estamos muito satisfeitos, mas, ao mesmo tempo, eu acho que eles estão no caminho certo, cara. E principalmente Final Fantasy VII Rebirth. O VII Rebirth, cara, é um dos Final Fantasies mais bem avaliados, isso levando em consideração tanto notas da crítica, né, vamos chamar assim, quanto a percepção dos usuários. É que a gente tem que analisar e entender que, assim, empresas que estão no mercado estão sempre tomando risco, né? Então, assim, as pessoas têm que entender também que é normal uma empresa ter prejuízo, é normal uma empresa ter meses ou anos, sabe, de bonança e anos de crise, faz parte. Então, é o caminho que essa empresa está traçando no mercado. Então, eu também acho que essa notícia de Square Enix não é necessariamente negativa, muito pelo contrário, ela acaba sendo uma notícia positiva, porque ela fala sobre uma empresa que estava, até pouco tempo atrás, né, de certo modo, deixando de entregar os seus jogos para uma base de usuários maior, e que agora, quem sabe, vai estar lançando o jogo em Xbox, vai estar lançando o jogo em Nintendo, o que eu acho que é legal para todo mundo, até porque eu não acho que existe necessariamente uma exigência do ponto de vista de marketing, de branding, para associar Square Enix à PlayStation. Claro que existe aí uma relação por serem empresas japonesas, mas, pô, Final Fantasy começou para muito gamer na Nintendo, né? Não necessariamente em PlayStation. Então, eu acho massa poder imaginar que para um Switch 2
a gente vai ter, por exemplo, o último episódio de Final Fantasy VII, sei lá o que vai ser, será que vai ser Reunion, né? Ninguém sabe. E quem sabe até o relançamento do remake, do Rebirth, nessa plataforma da Nintendo. Eu, por exemplo, acharia massa ter Final Fantasy VII Remake Rebirth numa forma mais portátil, se é que o próximo Switch vai ser tão portátil assim, né? Não sei. Eu acho que eu não quis falar que é uma notícia super negativa, mas porque parece que eles estão sendo responsáveis. Mas o que eu tô falando é que não é uma notícia de deu tudo certo do nosso planejamento. E eu quero dizer mais isso. Parece que isso é uma coisa que a gente volta a falar. Tem gente que fala, ih, né, vocês estão criticando o capitalismo, mas assim, dentro do capitalismo mesmo, não é para esses executivos, voltando um pouco que a gente falou do Xbox semana passada e no geral, não é por isso que esse pessoal ganha tanto, não é por isso que tem essa disparidade salarial, porque eles têm que tomar decisões grandes, eles têm que arcar com essas consequências, eles têm que ser muito bons no que fazem. Não é esse o conceito de tudo isso, entendeu? Então, por que a gente tem visto tantos backpedaling, que chama, né? Tantos passos para trás, assim, não, era por aqui, mas agora não é. Por que a gente vê Phil Spencer visitando o estúdio da Tango e depois falando que, despedindo e pessoas assim, sabe? O que eu acho bizarro com esses executivos, eu não tô falando de nenhum em específico, porque a maioria segue essa mesma narrativa. O executivo erra e o mercado faz com que ele tenha que rearranjar as coisas. O cara sempre tá certo, porque ele fala que é a estratégia dele que fez a empresa dar certo e é o mercado que fez ele ter que rever a visão dele. Ele nunca erra, o executivo, né? E a solução nunca parte dele, né? A solução sempre parte de pessoas que estão trabalhando abaixo dele ou de sortes que acontecem no mercado e que acabam favorecendo esse cara também, né? Uma outra empresa que vai à falência, enfim, uma mudança drástica no mercado que acaba favorecendo a estratégia dele. Isso. E eu fiquei pensando muito nesse conceito. Não é para isso que esses caras ganham tanto dinheiro. Eu não tô reclamando de alguém que é bem sucedido, que tem um salário alto, mas eu sinto a questão da responsabilidade mesmo, sabe? As pessoas, eles tomam essas decisões, quem sofre as consequências, e eu acho que é algo que a gente mencionou de novo um pouco sobre a Xbox, a compra da Activision, né? Bom, 70 bilhões, tá. Onde que a gente vai tirar esse dinheiro? Da onde que a gente não vai gastar mais? Então, a falta de planejamento é meu ponto, assim. O que tem acontecido que as expectativas estavam muito altas, especificamente da Square Enix, vocês falaram que sim, mas o porquê, entendeu? E como que a gente faz um mercado que, cara, vai continuar, as pessoas vão continuar jogando, as pessoas vão continuar comprando. Eu falei no último episódio também do Tubarão Branco chamado GTA 6, o impacto que isso vai ter. Eu sinto que positivamente, né, em venda de hardware, interesse e reconexão de muitos adultos com games de novo, né? Agora eu vou comprar um Xbox, um PlayStation, deixa eu experimentar Elden Ring, que a gente vai falar daqui a pouco, e jogos assim, né? Mas eu queria ouvir mais boas notícias saindo. Eu acho que esse é meu ponto geral, assim, eu não entendo o porquê. E aí eu sinto que isso é culpa de quem toma as decisões, cara, de quem faz esse planejamento. Não sei se é uma falta de engajamento, incompetência, o que for, algo tá errado, inatamente, assim, na indústria de games no momento. Galera, bora pro Boletim Nuvem agora. A Nuvem, que é a nossa parceira, revendedora oficial de chaves, tem excelentes preços para você que joga no PC ou consoles. Recomendamos muito o trabalho da Nuvem, que é uma empresa brasileira, inclusive, e é publisher também. E agora eu vou passar pro Van Depp, que vai falar aí de um fenômeno da Twitch. Vamos lá. Não sei se vocês estão acompanhando, né? A gente tá gravando isso aqui um pouquinho antes, e talvez tenha terminado já. E quem conhece o Kai Cenat. O Kai Cenat, no momento, eu considero o maior streamer do mundo. Mais que o Hayashi. Se o Hayashi fosse Kai Cenat, nós não tava nem aqui, cara. Eu tava gravando isso aqui de bora a bora, meu amigo. Vou ser bem sério com vocês, você que fala. Mas enfim, ele recentemente, ele não tinha jogado vários jogos clássicos recentes, incluindo Red Dead 2, Ghost of Tsushima. E agora, ele tá no meio, enquanto a gente discute isso aqui, de uma maratona sem parar, jogando Elden Ring de ponta a ponta. E, claro, tem uma hora que ele tem que parar de dormir, porque depois de 120 horas seguidas, 1.500 mortes, tendo passado 6 horas num boss opcional, né, que é o Sentinela da Árvore, que é um dos primeiros. Parece que ele não sabia que era opcional, ele ficou pulando, justamente porque ele quer zerar o jogo rápido, e ele nunca jogou nada parecido, nenhum Souls-like na vida. E assim, ele é gamer, mas mais de 2K, de COD, sabe? Um cara, ele tem 22 anos, começou no YouTube em 2018 e desde 2021 tá na Twitch e deu um crescimento gigantesco. Eu achei curioso e justamente por isso essas lives estão indo muito bem, assim, batendo números perto dos 200 mil. Até agora ele tá dormindo, tá com 50 mil pessoas vendo ele dormindo, não vai entender o porquê, né? Inclusive tem uma categoria na Twitch que é Eu Só Estou Dormindo, I'm Only Sleeping. E isso também, assim, isso vai gerar uma discussão aqui que a gente pode ter também da pressão de streamers, de maratonar para ter uma renda, mas eu acho que no caso especificamente do Kai Cenat, é porque gera
conteúdo interessante e as pessoas querem ver, tá? Como que alguém vai zerar Elden Ring de ponta a ponta, sem derrubar a live, sem parar a stream dele? Ele tem mais de 10 milhões de seguidores na Twitch, que é bem raro, eu acho que meia dúzia de pessoas tem isso. Ele já foi conhecido também em 2023, ele fez o Mafiathon, que ele streamou por 31 dias seguidos, só parando pra dormir. Inclusive, essas lives dormindo, tem um cálculo aqui que ele ganhou mais de $25 mil de AdSense enquanto ele dormia em um mês. E a gente fala tanto da Twitch aqui, mas esse cara, eu não sei se ele achou a fórmula, por isso que eu acho que tô levantando aqui a discussão pra vocês. Você achou uma fórmula de realmente chamar muita atenção pra si. Hoje em dia ele tem celebridades americanas, norte-americanas que participam da live dele, rappers e coisas assim. Eu até notei aqui, ele tava... Tem uma... Não sei se vocês jogaram Elden Ring, mas tem uma boss famosa chamada Malenia, né? E aí justamente tem esse clipe muito bom, porque ele tava lutando ela há 10 horas, e aí você mata ela, mas aí tem um segunda fase. Tem até uma parte que ela fala, você vai conhecer o que é o terror verdadeiro. Enquanto isso, ele tá fisicamente chorando, porque ele achou que ia acabar e não acabou, entendeu? Ele já chorou no primeiro boss, então ele já chorou várias vezes jogando esse jogo. Enfim, eu acho que é um conceito interessante, mas acho que vale a pena a discussão, né? Dessas lives que, obviamente, não são boas pra saúde. Quando eu vejo isso, eu fico pensando, quem que no Brasil já tá copiando o conceito dele? Até porque não tem nada de errado, né? Porque eu mesmo comecei meu canal no YouTube inspirado por gringos que estavam fazendo algo semelhante, nada de errado. Eu só acho interessante como às vezes a pessoa ela se inspira muito, só esquece de falar que se inspirou, né? Finge que é algo original. Aí eu tenho um problema com a situação, mas assim, eu quero ver quando que vão começar a replicar o formato dele. Mas eu sei que o Davi tem uns pensamentos, eu vou deixar ele falar. Eu tenho, assim, sendo bem honesto, assim, nada contra a Twitch, além do que eu já falei aqui no debate a respeito dela. E, honestamente, eu não sou do mundo dos streamers e realmente gasto muito pouco tempo acompanhando criadores na Twitch, né? Sou muito mais do YouTube, sou muito mais de outras redes sociais e tal. Quando a gente, né, decidiu introduzir a ideia, né, a história do Kai Cenat aqui na nossa pauta, eu tava até comentando isso com o Van Depp, assim, quanto mais eu li a respeito do rapaz, né, e do sucesso dele e tal, menos eu achava essa uma história legal, sabe? E honestamente falando, assim, podem colocar nos comentários que é inveja, porque eu não tenho o sucesso que o cara tem, porque... Pode colocar, não tem problema nenhum, eu aceito. Mas desde muito tempo eu já venho falando isso nas redes sociais e nos programas que eu participo, aqui, assim como no debate também, de que eu acho muito problemático esse comportamento que hoje em dia a gente acaba vendo e que acaba servindo de exemplo para outros criadores de conteúdo, especialmente criadores jovens, onde para ter sucesso na Twitch, principalmente, você precisa ceder a sua saúde, né? O seu sono, a sua privacidade, às vezes a sua intimidade, especialmente quando a gente fala, por exemplo, de creators, né, ou de streamers femininas na Twitch, né, que acabam, né, sendo estimuladas pela própria plataforma e por quem tá lá e tal, a se exporem além da conta e tudo. Então, muito sucesso pro Kai Cenat, honestamente, assim, cada um faz o que quer e tal. Quem sou eu pra julgar o que é o trabalho do cara e dizer que o que ele tá fazendo necessariamente é errado ou certo? Mas eu, particularmente, não acho que uma conduta como essa de você viver tão intensamente a Twitch a ponto de colocar, quem sabe, a sua saúde em risco. Felizmente, no caso dele, ele é muito jovem, pode não estar tendo tanto dano assim como eu acho que outros criadores mais velhos podem acabar tendo. Eu acho isso um tanto quanto problemático. Não é à toa que eu bato muito na tecla que eu prefiro, do ponto de vista da saúde, apesar de também chamar, né, bastante essa parte de trabalho, o YouTube em relação a outras plataformas de criação de conteúdo. Assim, a live é muito mais complicada de você manter, principalmente conforme os anos vão passando, e se você... É questão de você envelhecer também, aquilo cansa, é uma rotina cansativa mentalmente, fisicamente falando. Pressão, live é muita pressão, é o tempo inteiro as pessoas cobrando por interação com o chat e número de visualizações, né, de viewers que estão conferindo o conteúdo ao vivo, e aquilo, uma vez que deixou de estar ao vivo, o conteúdo morre, né? Por isso que eu acho que o YouTube é mais sustentável não só do ponto de vista de você poder fazer vídeos, mas mesmo as lives, elas têm uma vida longa maior, e o YouTube tem um sistema de descoberta melhor do que a Twitch também. Mas eu, como alguém que voltou a fazer live agora, eu tô fazendo de forma moderada, são 3 vezes por semana, cerca de 2 horas cada live, e as lives viram depois novos conteúdos, né?
zerei Resident Evil Code Verônica ao vivo, já gravei uma análise do game. Fiz o Super Punch-Out, vai virar um vídeo de jornada possivelmente, fora os cortes, né? Que eu abri o canal de cortes para poder reaproveitar conteúdo ao vivo. E eu acho que é uma estratégia boa, mas eu me vejo muito mais deixando de lado lives do que qualquer outro tipo de conteúdo, se eu precisasse abrir mão de alguma coisa. A live é o que é menos sustentável. E o Davi falou da questão de saúde. Eu tenho ouvido, eu escuto, as pessoas não levam isso a público, mas eu escuto de muito criador, questão de problema de saúde. Aquele problema que eu tive de vertigem, eu já falei publicamente. Cara, eu conheço uns 10 que já tiveram, mas as pessoas não levam isso a público, né? E isso só vai piorar, porque não é só tela de, tipo, o cara tá ao vivo na live, ele tá usando o monitor secundário, tem iluminação artificial, mas termina a live, vai usar redes sociais, fica dando scroll no celular, aí pra descansar vai assistir TV, então, assim, é um problema atual que eu acho que vai estar cada vez mais presente, infelizmente, na vida das pessoas. Mas, assim, o cara tá fazendo porque quer, né? Com a renda que ele tá tendo, é pra ele conseguir rapidamente se aposentar, caso queira, né? Ai, meu Deus, ele tá tomando banho agora, gente. Vou mandar pra vocês. Vou mandar pra vocês aqui. Eu acho que tem duas coisas aí. Primeiro, sobre mais do Kai Cenat, eu acho que ele achou uma fórmula que o fez se destacar globalmente, quase, claro, a grande parte do público dele é dos Estados Unidos, mas ele é jovem, então ele tem fez 22 anos agora há pouco, então ele tem esse gás a mais, né? Eu acho que na minha idade do Edu, do Davi aqui, é um pouco mais difícil fazer isso. Mas assim, beleza, o que um doidão vai fazer 31 dias de live seguidos e vai se gravar dormindo e vai se filmar dormindo, né? E aí, justamente, o do Red Dead Redemption foi bem legal, assim, ele com o chapéu e vendo as reações dele nos grandes momentos do jogo, né? E você vê ele uma live, assim, ele se apegou ao Arthur Morgan e, assim, de uma live ele já se emocionou com tudo que acontece no jogo, gostou de tudo, adorou o jogo de primeira, assim, então é um conteúdo que não existe em outros casos, vamos dizer assim. Nesse mar de conteúdo que existe, o cara tá criando algo diferente. E aí, justamente, você pega um jogo muito difícil, que nem Souls-like, e o Elden Ring, óbvio, especificamente, isso vai gerar interesse. As pessoas vão querer ver um cara... Como que esse cara vai passar da Malenia? Ele tinha jogado 120 horas. E aí, o que acontece? 1 hora ele vai ter que passar. Então, quão longa vai ser essa live, entendeu? Quão longa ele vai ficar fazendo isso, cara? Porque talvez ele subestimou o que é um Souls-like, né? Talvez ele não entende que, tipo, não é um chefinho, não é um Red Dead, que você tem lá uma campanha, você dá uns tirozinhos e é super repetitiva a mecânica, a jogabilidade, sabe? Não tem um boss, assim, que você tem que aprender aquela mecânica nova. Então eu acho que isso é uma parte. Então pro cara que tá saindo do banho agora, ele parece estar bem cansado, consegue dormir em live, descansa, volta. Outra questão é que a gente fala justamente as pessoas que não estão ganhando bem, porque o Caio Cenat com certeza multimilionário já. Mas assim, tem gente que tá na Twitch agora que tem que fazer as maratonas pra fechar as contas, né? E eu sei que tem muita gente que ouve a gente que não tem empatia nenhuma, né? Não, esses caras aí tinha que estar trabalhando no supermercado e é tudo vagabundo mesmo, e beleza, cara. Eu acho que ninguém necessariamente tem garantia de renda, mas é algo que a gente já falou sobre a Twitch aqui, de ter boas condições, de remunerar de uma forma decente, né? Então, vejo pessoas com mais idade, até eu, o Colono Game, não sei se conhece, pra quem tava na época do começo do YouTube, amigo meu, conhece o Edu bem também. Ele tem mais de 40 anos, desculpa, Colono, eu sei que você não gosta que eu fale isso publicamente. Mas uma vez por mês ele faz a maratolona lá. Inclusive, se vocês puderem, passa lá, cara. Porque é assim que ele ganha uma boa parte da renda dele. Porque quanto mais tempo ele ganha sub e doação, mais tempo em live fica. Então ele já ficou mais de 24 horas, entendeu? E imagina o corpo de alguém de acima de 40 pra recuperar, né? Depois disso. E beleza, de novo, tá lá streamando porque quer, né? Mas é a profissão dele no momento. Então, não sei o que vocês acham de tudo isso, mas... É curioso, no mínimo. Sobre o Kai de novo, eu acho que eu não sou de assistir a live dele normalmente, mas eu tenho visto essa de Elden Ring, mesmo não tendo jogado o jogo, porque, né, quase gera uma ansiedade, cara. Esse cara vai passar algum momento desses boss ou não? Então, é em tempo real. A gente falou de séries aqui, né, de a gente acompanha as coisas juntos, e isso tá acontecendo como se fosse uma série. Em tempo real, assim, sabe? Eu não sou pai ainda. Mas eu penso que se um filho meu chegasse pra mim e falasse assim, pai, eu quero ser criador de conteúdo. Talvez uma das condições que eu
que eu desse pra eles seria essa, assim, tá, tudo menos live. Até pela exposição, né? O controle disso. Porque eu não sei o quanto uma criança tem discernimento pra entender que o dano no corpo dela, por mais que não venha até uma certa idade, vai vir, né? E se ela predica o sucesso dela a isso, né? Não tem, como você mesmo disse, né, Vandep? É uma meia dúzia de streamers que tem o sucesso que o Kai Cenat tem hoje em dia. Então, quantos estão perseguindo isso e basicamente, né, colocando horas e mais horas em algo que pode não dar em nada, né? Eu acho que a maior live que eu fiz foram 10 horas seguidas. No auge do Fall Guys, foi quando eu streamei, virei parceiro da Twitch. E eu tava gostando muito do jogo. Me lembro que eu ganhei 12 vezes em 10 horas, então, né? Mas, cara, eu quando levantei da cadeira, fui tomar um banho, parecia que eu tinha, tipo, eu não sei descrever, porque tua mente tá acelerada, entendeu? Tua mente tá... Eu me lembro minha mente super acelerada depois de, tipo, 10 horas de live, assim. E não consegui dormir, né? Isso, porque era tipo 3 da manhã e eu fui tomar um banho, eu tava com fome, desidratado, tipo, e beleza, eu decidi, eu tava treinando pro Twitch Rivals, que a gente ficou em segundo, Hayashi pipocou, Hayashi, pelo amor de Deus, né, pipocou na final, inclusive pro Heitor, que eu também agencio, eu fiquei pistola, a gente dominou e, enfim, eu teria ganho $850, viu, Hayashi? Caraca. Enfim, e aí eu me lembro que eu falei, isso aqui não é pra mim, porque foi justamente entre sair da Mixer Microsoft e abrir minha agência, eu falei, eu sempre me posicionei como agente, como criador de conteúdo também, porque isso me dá credibilidade, assim, entre o pessoal que agencia, mas também para entender de fato o que passa. E, cara, em todas as experiências, gravei podcast sozinho, gravei um podcast de basquete com colegas, a gente grava aqui, já tinha canal no YouTube. A live foi que eu menos gostei, assim, nem se fala. O dia que eu não streamava, eu ficava ansioso porque eu não streamei, né? Eu devia estar fazendo, tô aqui vendo uma série, o que eu não tô fazendo? Por que eu não tô streamando? Você não tá trabalhando? Por que você não tá streamando? O dia que eu streamava e eu achava que eu tava bem, não tava, entendeu? E aí você tá 20 minutos na live e você não quer fazer. Então, a gente tá falando especificamente de criação de conteúdo. Então, você que acha, beleza, a gente entende que tem trabalhos muito mais difíceis, muito... que não tem pra onde subir, pra crescer, mas a gente tá falando de criação de conteúdo, antes que vocês queiram comentar sobre isso. E é curioso, o Kai Cenat é um caso muito específico e ele se destacou dessa forma. Ele tem um carisma, ele é engraçado, ele é conhecido por jogar controle pela janela, ele fez isso justamente na live de Elden Ring. Financeiramente, pra ele deve ser um absurdo. Até vi, ele não tem um patrocíniozinho. Ele podia ter botado atrás, só uma luminária, cara. Pô, Kai, fala com nós que eu arranjo um cachezinho legal pra você. Mas enfim, eu acho curioso e vamos ver no que vai dar essa live aí, né? E vamos falar um pouquinho também de PlayStation. Recentemente foram publicados lá no Japão os resultados anuais da PlayStation e também de uma concorrente direta da marca, que foi a Nintendo. Entre 2023 e 2024, a PlayStation vendeu mais do que o dobro que a Nintendo, mas teve apenas metade do lucro operacional da Big N. Ainda assim, os números de PlayStation foram positivos, tá? A venda de jogos, por exemplo, aumentou 17% em relação ao ano passado, e a receita com títulos exclusivamente digitais aumentou 70%. Uma notícia talvez não tão legal para quem curte mídia física. Mas enfim, fora isso, né, a PlayStation continua também sendo a galinha dos ovos de ouro da Sony, lembrando que a Sony tem 5 divisões diferentes, né, para tocar, uma delas sendo o PlayStation. E hoje, pelo menos relacionado a esses resultados que foram divulgados, a PlayStation representa 1/3 de tudo aquilo que a Sony arrecada, contando inclusive Sony Pictures, que foca em filmes, e Sony Music, que foca em música. E a PlayStation consegue ser superior a essas divisões. Já a Nintendo, como eu já mencionei, vendeu menos, mas acabou lucrando mais. Do ano passado para esse, ela faturou 58 bilhões de reais e o lucro disso foi na casa dos 18 bilhões. Em comparação, só pra gente ter uma noção, a PlayStation faturou mais, como eu já mencionei, 150 bilhões de reais, mas o lucro acabou sendo menor do que o da Nintendo, ficando aí na casa dos 10. Antes da gente, né, abrir pra gravar aqui esse episódio, eu tava comentando, né, do que isso faz sentido aos teus olhos. Explica mais um pouquinho por que você acha que isso não é necessariamente uma surpresa. Olha, eu não olhei os números, então se alguém quiser me refutar, depois olha os números e fala, Edu, você errou. Mas assim, pra mim isso me soa óbvio, porque o Nintendo Switch tem uma base instalada enorme, então a Nintendo consegue vender muito mais jogo por lá. Um game que venda mal e tem apelo com 1% da base de usuários, ainda assim, esse 1% é um número absoluto enorme, porque o console vendeu mais de 100 milhões de unidades, né? É um número insano. Qualquer lançamento no Switch tem um potencial enorme por causa disso. E aí, PlayStation ainda tá numa fase que vende muito em hardware, só que as margens em hardware são menores. E daí com o Switch também, a gente tem que lembrar que a Nintendo raramente coloca jogo em promoção. Então normalmente quando ela tá vendendo games,
em preço cheio os seus jogos próprios. Mas a Nintendo vai ter renda também daquele percentual dos jogos third party que estão sendo vendidos para o Switch. Então, a renda que está entrando para a Nintendo é uma renda muito mais relacionada a margens maiores, porque são jogos dentro do Switch, né, ou assinatura de Nintendo Online, imagino eu, do que PlayStation, que tem boa parte ainda das vendas atreladas a hardware, e o que não é hardware com certeza está atrelado aí a games que entram em promoção mais rápido do que os equivalentes da Nintendo, fora que a gente teve toda a questão do PlayStation VR 2 não tendo um sucesso, que imagino que vai baixar, obviamente, aumenta o prejuízo, né, no caso. Como é que vocês imaginam, a partir desse resultado, mudanças na estratégia dessas empresas pro futuro? Tipo assim, Vandep, você acha que... Eu fico olhando muito assim, cara, olha como é interessante o aprendizado que a gente tá tendo com essa geração, de que um console mais potente não significa dizer uma empresa com um sucesso maior, né? A história do Nintendo Switch, com certeza, vai ficar pros anais, assim, da história, como uma história de um hardware menos potente, porém com melhores jogos e uma melhor estratégia de lançamento do que a sua concorrência. Será que isso pode ditar os rumos de PlayStation e de Xbox daqui pra frente pra gente ter PlayStation e Xbox mais parecidas com o Nintendo no futuro, ou não? Você acha que a Nintendo realmente vai continuar no caminho dela e as outras que sigam seus próprios caminhos? O Edu falou aqui, né, da estratégia paralela da Nintendo, né? Quando que saiu o Switch? 2017. Tem uns 7 anos já, né? E eu fui o cara que comprei esse ano ele. E aí os jogos continuam bons. Eu não sei, cara. Eu acho que a Nintendo vai sempre fazer o que quer, e a PlayStation e a própria Xbox, a gente falou da Microsoft, o pessoal até acusou a gente de ser sonista, né? Essa coisa insuportável, porque a gente critica o que tem que ser criticado, né? Eu não sei como vai ser as estratégias de cada, cara, mas volta aquilo que a gente falou justamente de... Eu acho que as empresas estão dando uns passos para trás, mas que bom que teve algum lucro, né? Eu pedi uma notícia positiva e de alguma forma a gente teve agora, né, cara? Mas eu acho que no fim do dia os jogos que vão impulsionar vendas, né? Que esse jogo é bom, esse jogo vai trazer gente de fora, que é uma tecla que eu bato muito de não necessariamente os gamers hardcore, né? E sim pessoal que não comprou um console, talvez o último console foi tipo 360 ou Xbox One no começo, sabe? Que saiu em 2013. E como que essas empresas atingem esse pessoal, sabe? Eu acho que esse vai ser um grande diferencial para essa geração, o fim dessa geração e a próxima. A Nintendo com o próximo console, ela tá numa posição complicada. Para ela, quanto mais o Switch durar no mercado, melhor, porque ela tem uma base instalada enorme. Quando ela lançar o próximo console, ela tem que reconstruir a base instalada desse console. Ela tem muito mais a perder do que ganhar. Pelo menos na percepção do público. É difícil ela conseguir ter o sucesso que ela teve com o Nintendo Switch, com o seu sucessor. Eu, pelo menos, acho. O Switch vendeu demais, né? Mas ela, ao mesmo tempo, precisa passar para a próxima, porque a base instalada do Switch vai crescer cada vez menos, porque já tá enorme. E o Switch, quando lançou, já era defasado em termos de tecnologia. Já era bem fraco. Hoje em dia, 7 anos depois, é um console muito fraco. E eu acho que, assim, a Nintendo, ela faz um trabalho incrível com o hardware que ela tem à disposição, porque é um hardware fraquíssimo, que dá resultados maravilhosos, o que é fantástico, e eu acho que ela vai seguir essa linha com o sucessor do Switch, ela vai lembrar dos erros que cometeu da passagem do Wii pro Wii U. Eu acho que ela não vai ser tão confusa quanto foi, mas ainda assim é um risco de percepção do público, do sucessor não ser tão bom quanto o Switch, simplesmente porque o Switch é como que você cresce além do Switch, né? E vem cá, o que você acha desse agravante que eu tava imaginando aqui agora, de uma próxima geração de consoles bem mais portáteis do que o que foi a geração do Nintendo Switch? Porque só de cabeça aqui, a gente tem ROG Ally da Asus, a gente tem Steam Deck, MSI Claw, que beleza, são PCs portáteis, mas querendo ou não, roubam, eu acho, o mercado de gente que poderia comprar um outro console portátil, como por exemplo da Nintendo. Xbox anunciou que está interessado, quem sabe, em lançar um handheld. E a Sony, que tem o PlayStation Portal, que não chega a ser um portátil, é muito mais um portal para você acessar o PlayStation 5 de uma maneira mais conveniente. Mas eu não me surpreenderia da gente ver um portátil da Sony na próxima geração. Como é que você acha que vai estar esse mercado de portáteis para a próxima geração? Então, tá aquecidíssimo, né? Isso que você não mencionou, os portáteis de emulação. É que aí, por estar tão aquecido, será que vale a pena? Ainda mais que o PlayStation Portal, não sei quanto de sucesso ele tá fazendo. Acho que a Sony vai se balizar mais pelo PlayStation Portal do que por outros, né? Porque ela sabe como que o próprio público dela receberia. Não sei, cara. Eu acho que
PlayStation segue mais focada num hardware fixo e de alto desempenho. Xbox segue tentando atingir um número máximo de pessoas via assinatura e com uma política esquisita de exclusivos que não são exclusivos. E a Nintendo segue no jogo dela de não precisa ser a vanguarda de tecnologia, tem que ser um console acessível, com facilidade de desenvolvimento. Galera, espero que vocês tenham curtido esse episódio. Não se esqueçam de comentar o que vocês acharam, do que vocês discordaram, com o que vocês concordam. Sigam-nos nas redes sociais e tamo junto, galera. Brigadão aí.